Bem-vindos. Nós estamos ao vivo. Agora, você está chegando aqui conosco, você já pode deixar o seu like, você já pode curtir, pode compartilhar, divulgar, para fazer com que essas informações que nós vamos trazer a partir desse momento, elas possam chegar ao maior número possível de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. A gente precisa levar a informação verdadeira para que as pessoas percebam aquilo que realmente está acontecendo no nosso país. É somente assim, pela tomada de consciência, que eu acredito que nós vamos conseguir tomar de volta o nosso Brasil. Então, curta, compartilhe, divulgue, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e pode tornar-se membro aqui embaixo também. E antes da gente adentrar no assunto que eu vou trazer aqui para vocês, interessante. Olha, hoje, sexta-feira, né? Como sempre, parece que nós já estamos acostumados a ter fortes emoções na sexta-feira. Vou trazer algumas informações, umas que são animadoras e uma que parece um tanto perturbadora. Falar um pouquinho sobre a última atitude do Xande, mas principalmente eu quero trazer para vocês trechos de uma live que foi feita pelo senador Marcos Duval, um senador que hoje está encabeçando uma série de investigações acerca dos acontecimentos do último dia 8 e as investigações que ele tem feito, pelo que ele tem comunicado. Ele fez uma live algumas horas atrás e nessa live ele trouxe algumas sinalizações daquilo que ele já tem como prova em suas mãos, inclusive direcionando todos os indícios justamente para o atual mandatário e para o atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Parece, gente, que quanto mais se mexe nessa história, quanto mais se investiga, mais você vai percebendo que tudo se encaminha para uma grande armação orquestrada com o objetivo de angariar um determinado capital político, criar um subterfúgio para você poder empurrar um pacote de repressão à direita que hoje se encontra fazendo oposição a esse atual desgoverno. Você vai compreender. Eu vou trazer as falas. A live do senador ela tem assim mais de 50 minutos, aproximadamente 1 hora. Eu cortei, consegui reduzir para 10 minutos. É um pouco extenso, mas eu vou passando aqui alguns trechos e a gente vai fazendo algumas pausas para a gente analisar, tentar entender o que o senador está querendo dizer, que eu considero ser até uma espécie de denúncia dele, né? Que são gravíssimas e, segundo ele, já tem em mãos provas que são robustas o suficiente para fazer até mesmo o impeachment do atual mandatário. Aí são palavras do senador. Aqui, este é o senador Marcos Rogério. Você deve conhecer ele já. E vamos soltar o vídeo, né? Todas as falas aqui você pode conferir originalmente lá no perfil dele do Instagram, Marcos Duval Oficial. Vocês podem ir lá e verificar em logo a live toda, que tem cerca de 50 minutos. Mas o que eu achei mais interessante foi aquilo que eu recortei e trouxe. E vamos observar a partir desse momento. Olha só. Eu tô nesse trabalho de investigação do dia 8. Tenho descoberto coisas assim inacreditáveis. Uma coisa eu garanto para vocês, se seja até a esquerda que esteja ouvindo, não tem envolvimento nenhum do ex-presidente Bolsonaro, zero envolvimento.
primeira coisa que ele faz questão de destacar logo no início é que ele tem feito descobertas nessa sua investigação que são inacreditáveis. E aquela que eu considero ser a mais importante de todas é a afirmação dele quando diz que não encontrou nenhum elemento que possa colocar o presidente Jair Bolsonaro dentro do bojo desse problema ocorrido no dia 8. Zero, zero, zero envolvimento do presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso é importante porque contraria toda a narrativa da mídia, narrativa da esquerda, narrativa do governo e até mesmo do ministro da Justiça, que estão afirmando categoricamente que isto tem o dedo, que isto é culpa do presidente Bolsonaro. Aqui, ó, um senador fazendo uma investigação séria já conseguiu perceber que nenhum documento levantado pode apontar na direção da responsabilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito pelo contrário. Os indícios apontam para o atual mandatário. O que está certo é que eu vou brigar depois para a abertura da CPI. E vou brigar para ser o relator, porque eu já vou estar municiado de muitos documentos. E vai ser muito fácil aí a queda do ministro da Justiça e também o pedido de impeachment. Teve um que pediu... Olha só, ponto 2 interessante da fala do senador. Ele afirma, com base naquilo que ele já tem de provas em suas mãos, que vai ser muito fácil a queda do ministro da Justiça, o Flávio Dino, e o impeachment do Lula. A queda e o impeachment do ministro do Lula, segundo o senador, pelo que ele tem em mãos de provas coletadas, vai ser mamão com açúcar, vai ser mais fácil do que poderia se imaginar. Quem diria? Quem diria? Eu não vou antecipar, mas ele vai trazer outras falas de como ele percebe ali a atmosfera dentro do Congresso Nacional em relação a tudo isso que está se verificando com o avançar destas investigações. Ele vai falar aqui, vamos por partes. Um deputado que pediu impeachment aí, mas não vai se sustentar. Então não adianta você também sair fazendo pedido para ser o primeiro que fez pedido de impeachment e tal. Não, vamos fazer um negócio quando tiver conteúdo e que seja algo que realmente possa vir a acontecer. Não é ficar fazendo joguinho político para eu ficar bem com vocês e ficar enganando. Nas investigações que eu tenho feito, desde o dia 2, toda a cúpula de segurança, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da segurança do presidente e passa as informações estratégicas para que ele possa tomar as decisões. O GSI hoje, o que coordena o GSI hoje é o chamado G. Dias, é um general que é muito amigo do presidente Lula de muitos anos. Esse general, que é muito amigo do Lula, tá zero força, tá sozinho e o GSI está se desmoronando. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, já estão querendo colocar lá no Ministério da Justiça e tirar ali da hierarquia do GSI, que é dentro do Palácio do Planalto. A guarda presidencial tinha no dia 8. Olha, preste atenção. Terceiro ponto que ele chama atenção aqui é para uma política de desmonte, vou repetir, desmantelo da ABIN e do GSI. Propositalmente,
propositalmente, aí você vai ver qual é o plano nefasto. Segundo ele, o objetivo é fazer com que os policiais federais se ocupem desta função, fazendo aqui um desvio de função, um desvio de finalidade, para que a Polícia Federal não se debruce sobre investigações, afirmação dele, de políticos, autoridades que são ali amigas, aliadas do atual governo. Olha, quanto menos policiais federais estando em serviço, significa dizer que tem-se menos investigações. Daí o porquê eles querem acabar com a ABIN, com o GSI, para ocupar a Polícia Federal com essas funções. Olha como tem plano e tem método. Outro ponto que ele vai destacar aqui agora é a questão da negligência. Negligência. O ministro da Justiça, segundo o senador Marcos Duval, foi negligente e com a conivência do seu superior, que é o presidente, que é o senhor Nove Dedos. Olha a gravidade do que o senador está trazendo. 600 homens de prontidão. Olha só. Vou repetir aqui, escute só a informação. Da hierarquia do GSI, que é dentro do Palácio do Planalto. A guarda presidencial tinha no dia 8 600 homens de prontidão. Olha só, no dia 8 tinha 600 homens de prontidão da guarda presidencial. Era só ligar e falar que eles estariam com todo equipamento de distúrbio civil, tudo pronto. Não foi acionado, né? Outra questão, o ministro da Justiça tinha 500 homens da Força Nacional também pronto, equipados contra distúrbios civis, em posição, era só agora, isso aí. O ministro vai, ele mesmo fala que ele abriu a janela do ministério, aí viu, fechou e deixou por isso mesmo. Obviamente, o senador constata a negligência e a conivência dessas autoridades, na fala dele aí, com tudo aquilo que aconteceu no último dia 8. Questiona-se a PM do DF por certas atitudes, inclusive o coronel comandante está preso. Mas a PM do DF foi quem fez praticamente quase todas as apreensões dos marginais que provocaram aquele quebra-quebra. Agora, se pergunta é o seguinte: por que que os 600 homens da Guarda Presidencial, mais os 500 homens que foram convocados da Força Nacional, que estavam diretamente sob o comando do Dino e do Lula, por que que eles não apareceram? Porque, segundo o senador aqui, eles não estavam em serviço, não estavam fazendo a proteção ali dos 3 prédios dos 3 poderes. Inclusive, fico me perguntando, eu não vi nenhuma cena da Força Nacional prendendo ninguém. Não vi nenhuma cena dessa guarda presidencial prendendo alguém. Fica a grande dúvida. Então, segundo o senador, o Flávio Dino tinha sob seu comando direto, nesse dia, pelo menos 1.100 homens. 600 da guarda presidencial, mais 500 da Força Nacional. E ele, vendo tudo dentro do seu gabinete, poderia pegar um telefone e expedir uma ordem para que eles entrassem em ação, mas, segundo o senador, ele não o fez. Portanto, foi negligente. Tem uma parcela de responsabilidade aí, segundo o senador. É uma denúncia gravíssima que precisa ser investigada, precisa ser averiguada,
com muita seriedade. E o foro mais independente, mais importante para fazer isso é uma CPI no Senado ou na Câmara dos Deputados, ou uma CPI mista, composta por deputados e por senadores. O certo é que isso aí, essas perguntas não podem ficar simplesmente no campo da dúvida, da suposição. É preciso que tudo isso seja devidamente esclarecido. A nação brasileira, o cidadão, por uma questão de respeito, eu acho que merece que tudo isso seja esclarecido. Outro ponto que ele destaca aqui. Destaca o senador, palavras você vai ver aqui, que segundo ele, o Flávio Dino colocou o PT na parede. Segundo o senador, o Flávio Dino e o seu irmão, que é subprocurador da República, estão chantageando o Lula e o PT. Escute só a fala do senador. Não sou eu que estou dizendo. Eu só estou trazendo aqui, reproduzindo a fala que ele fez em uma live no seu perfil oficial do Instagram. Então, ele tá fácil. Ele vai cair fácil. Sabe por que ele não cai? Vou repetir. Ele tá dizendo, olha aqui, ó. Tá fácil o Flávio Dino cair. Tá fácil demais o Flávio Dino cair. Ele tá assim, pendurado. Já tá maduro. Tá só assim você bater um vento assim mais forte e ele tomba. Palavras do senador. Agora, isso aí. O ministro vai, ele mesmo fala que ele abriu a janela do ministério, aí viu, fechou e deixou por isso mesmo. Então, ele tá fácil. Ele vai cair fácil. Sabe por que ele não caiu ainda? Olha só. Olha a informação que eu vou dar para vocês. O irmão dele, do ministro da Justiça, ele não é bem-vindo no PT. Olha só, ele não é bem-vindo no PT. Ele impôs ficar ali no Ministério da Justiça, porque ele tem um irmão dele que é vice-procurador-geral, subprocurador-geral da República. E foi um dos que trabalhou aliás, na Lava Jato. Então o PT tem aversão a esse irmão do Dino. E o Dino meio que colocou o PT na parede e disse: ou é isso, ou eu vou botar para ferrar vocês. Então o PT está refém do Dino. Tanto é que o PT quer que separe a segurança pública do Ministério da Justiça para abrir um Ministério da Segurança Pública, que isso para os policiais é muito bom, e ele não quer. Ele está falando: não vou, eu quero tudo. Até porque também ele responde uma cacetada de denúncias. Girão até encampou isso, do consórcio Nordeste na venda de aparelhos respiratórios, superfaturamentos, pagamentos antecipados e nunca tiveram o aparelho, até hoje não apareceu o aparelho. Então, assim, ele também é todo enrolado, cheio de denúncias contra ele, e por isso que ele quis sentar na cadeira do Ministério da Justiça, porque aí ele controla tudo. Preste atenção nesse trecho gravíssimo do que o senador está falando, gente. Deixa eu te explicar aqui, só um instante. O que o senador está dizendo aí, no meu entendimento, é que o Flávio Dino está interferindo no trabalho da Polícia Federal. Preste atenção, segundo o senador, o Flávio Dino está interferindo no trabalho de investigação da Polícia Federal de propósito para que ele mesmo e outras pessoas ali não sejam investigadas. Extremamente grave. Vocês não lembram que essa foi sempre uma narrativa construída pela ala de esquerda, pelo próprio Flávio Dino, pelo PT, pelo Lula, pela mídia,
desde o ano de 2019, proibiram o Bolsonaro de fazer uma troca no comando da Polícia Federal, alegando interferência indevida. Agora, esse sujeito chega, segundo o senador, e não apenas troca todos os comandantes, como também desvia os policiais de suas funções, coloca em outra coisa, para fazer outras coisas, justamente para esvaziar a Polícia Federal e, consequentemente, baixar a produtividade, evitando que certas pessoas sejam devidamente investigadas, processadas e responsabilizadas pelos seus crimes. E aí, ninguém vai fazer nada? Quem está dizendo isso é o senador Marcos Duval. Escute ele. Então, assim, ele também é todo enrolado, cheio de denúncias contra ele, e por isso que ele quis sentar na cadeira do Ministério da Justiça, porque aí ele controla tudo. E como tudo está sendo passado para a Polícia Federal, e a Polícia Federal está muito incomodada, porque isso não faz parte do trabalho da Polícia Federal, essa questão do GSI, é uma maneira de pegar o pouco efetivo que a Polícia Federal tem para poder ficar fazendo a segurança do presidente, da família, dos locais, e ter menos policiais fazendo investigação contra crime organizado e contra a corrupção. Olha só a jogada. Olha só a jogada. Bom. Olha só a jogada que ele está dizendo aí, ó. Pega os homens da Polícia Federal, coloca todo mundo ali, não sei quantas centenas, para fazer a segurança pessoal do Lula, esvaziou a PF e ninguém mais vai investigar os crimes que essa gente cometeu. Pronto. Quer maior prova de interferência nos trabalhos investigativos da Polícia Federal do que isso? Olha, eu acho que os parlamentares da direita já deveriam estar trabalhando há muito tempo para pressionar, para investigar, denunciar isso que está acontecendo. É inadmissível. Então, o senador aqui, eu quero parabenizá-lo, porque está fazendo um excelente trabalho. Inclusive, ele está prometendo levar adiante a ideia da CPI, e ele mesmo vai lutar para ser o relator, porque ele vai botar com tudo para esclarecer e responsabilizar esses criminosos que estão utilizando-se do poder da máquina pública para se blindar, para esconder seus próprios crimes. Outro fato é que o ministro da Justiça, ele simplesmente, pode ser até, a pessoa está acompanhando aí, o ministro da Justiça, ele simplesmente vai num domingo de tarde para o Ministério da Justiça, na primeira semana de janeiro, assistir de camarote, porque quem já teve no Ministério da Justiça, a sala dele, a sala do ministro da Justiça, quando você abre a janela, você dá de frente, aliás, você vê a lateral toda do Congresso. Então você vê aquele campo verde, você vê, tem uma visão privilegiada. Então ele ficou ali assistindo e passando o que estava já ocorrendo. Isso, a Força Nacional, isso sem tirar a polícia de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, que é considerado uma das melhores polícias de choque do mundo, né? Isso sem contar com a polícia da Polícia Militar do Distrito Federal. Então ele tinha ali à disposição dele a Força Nacional, 500 homens estavam ali de prontidão, não foram acionados, e a Guarda Presidencial, com 600 homens, à disposição do general G. Dias, que hoje lidera o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Ou seja, era só um estalar de dedos que tinha ali 1.100 homens, 1.200 homens na hora. E aí você vê, aí eu pergunto para vocês, não é estranho logo os três poderes estarem desguarnecidos, os três de uma vez? Que eu estava dizendo era isso. Então, aí, gente,
1.100 homens à disposição e ele simplesmente não deu o comando para que eles entrassem em ação. Então, nesse caso, o senador afirma categoricamente que houve uma prevaricação, recaindo a responsabilidade, segundo ele, sobre o próprio Flávio Dino e, é claro, sobre o atual mandatário. Então, quer dizer, houve uma prevaricação. Prevaricação é quando o seu cargo exige que você tome uma providência e você não toma providência. Então isso é considerado crime, né? É como se você estivesse vendo alguém sendo estuprado e não fazer nada. Igual um policial estiver vendo alguém sendo estuprado e ele ficar ali parado olhando e não fazer nada, né? Porque na verdade estamos em recesso. Eu que estou aqui trabalhando por conta do dia 8. E as informações que eu estou obtendo, graças a Deus, vai dar uma esperança boa para a gente aí. Esse governo vai ter muita dificuldade se o presidente não cair antes do primeiro ano. Preste atenção nessa informação bombástica. Informação bombástica. Segundo ele, as investigações estão prosseguindo e aquilo que ele tem encontrado acende uma grande chama de esperança. E quem está falando, esse cara bem aqui, Marcos Duval, é alguém que tem experiência em investigação, inclusive já foi instrutor do FBI, para vocês terem uma noção de quem é que está falando isso aqui. Então, ele diz que temos uma grande esperança com base em tudo aquilo que ele já achou nas investigações, e a previsão dele é de que o presidente pode cair, o Lula pode cair, antes de finalizar, antes de completar o seu primeiro ano de governo. Eu vou repetir aqui para você escutar. Olha só. De não fazer nada, né? Porque na verdade estamos em recesso. Eu que estou aqui trabalhando por conta do dia 8. E as informações que eu estou obtendo, graças a Deus, vai dar uma esperança boa para a gente aí. Esse governo vai ter muita dificuldade se o presidente não cair antes do primeiro ano, que é bem provável. Cada dia que eu passo investigando, mais coisa eu acabo tendo. Vocês não fazem ideia. E eu fiz uma solicitação também para deixar de ser o documento, deixar de ser sigiloso, porque aí eu posso publicar. Olha, ele está dizendo que cada dia que ele investiga, a gente não faz ideia do que ele descobre. E esses documentos são sigilosos. Por isso que a gente não está sabendo exatamente do que se trata. A gente não sabe, mas ele tem acesso e vai solicitar a quebra de sigilo para que isso seja publicizado, para que a sociedade fique sabendo a verdade, gente. Vocês vão ter um choque. Aí o governo cai de vez. Tá? Então eu estou tentando trabalhar para tirar a questão de ser sigiloso, porque eu tenho que assinar um documento, me comprometendo, porque se vazar, eu vou preso. Então eu não posso mostrar. Conversei. Olha a informação mais grave que ele vai trazer aqui em seguida. Um documento, me comprometendo, porque se vazar, eu vou preso. Então eu não posso mostrar. Conversei com generais hoje, tive uma reunião com os generais. As Forças Armadas não estão contentes com o atual governo, nem de perto. Ainda mais com o atual comandante do Exército. Eles estão, assim, tá tendo, assim, o pavio foi aceso. Mas isso não quer dizer que vai vir uma tragédia, não, porque os militares são muito doutrinados e é muito bom trabalhar com militar por conta disso. Então tá aí. Senador Marcos Duval, parabéns pelo excelente trabalho e trazendo aqui no finalzinho esta informação que a gente não sabia, né? Segundo ele, as Forças Armadas, os generais com os quais ele se reuniu, com os quais ele conversou, estão extremamente revoltados com o atual governo e, sobretudo, com a troca do comando. Eles não engoliram o novo comandante do Exército,
o general Tomás. Quem achava que trocando o comandante a crise estaria superada, o Lula poderia fazer o que bem entendesse agora com os militares, se enganou. Lula parece que deu um verdadeiro tiro no pé. Em vez de apaziguar os ânimos, deixou ainda o clima mais tenso dentro das Forças Armadas e a condição ali é de revolta, a começar pelos generais, até o pessoal ali que é coronel, tenente. Existe ali uma atmosfera como se fosse uma verdadeira panela de pressão. A pressão está grande, gente. Eu tenho dito isso aqui para vocês. Dentro da caserna, podemos compará-la como se fosse uma panela de pressão que está prestes a explodir. E o senador vem justamente confirmar isso aqui. Agora eu quero chamar a tua atenção, gente, para uma coisinha. Ora, o senador está investigando, tem acesso a todas essas informações. Está trazendo à tona para que nós tomemos conhecimento, nós estamos repercutindo o que ele está dizendo. E aí eu pergunto, e a mídia? E a rede lixo? Será se também não tem acesso a essas informações? Por que não repercute? Por que não questiona a omissão ou a conivência do ministro da Justiça e do atual mandatário com tudo aquilo que aconteceu? Por que que todas as críticas, que todo direcionamento só vai no sentido de acusar o Bolsonaro, de acusar quem é de direita? Por quê? Por que será? Eu só quero colocar aqui essa pergunta para a gente refletir. Mas o certo é o seguinte: as cartas estão sobre a mesa. O jogo não acabou, gente. Não pense que está tudo perdido, não pense que o jogo acabou. Apenas nós estamos num processo de prorrogação. Pode, a qualquer momento, acontecer uma verdadeira reviravolta. Eu acredito no trabalho que o senador está fazendo. E chega um momento, gente, que a verdade ela é inexorável. Quando a verdade aparece, ela se impõe. Por mais que alguém tente escondê-la, por mais que alguém tente negá-la, a verdade é inexorável. Ela se impõe, destrói todas as narrativas. E eu acredito que é exatamente isso que vai acontecer. Com base somente no que este senador está falando? Não, gente. Isso aqui é só mais um elemento que vem corroborar as minhas suspeitas. Porque em 27 dias de desgoverno, o Lula já cometeu erros estratosféricos que o colocam na verdadeira corda bamba, fazendo inimizades até mesmo com aqueles que foram seus aliados de última hora no período das eleições. Vou trazer esses fatos aqui para vocês ficarem cientes. É claro que a mídia não quer que a sociedade fique sabendo que o Lula está extremamente fragilizado entre seus aliados, que não consegue restabelecer a harmonia entre as Forças Armadas e que existem esse conjunto de elementos que levantam indícios de que ele pode ter alguma coisa a ver com os acontecidos no último dia 8. Todo esse conjunto de elementos, o conjunto da obra, é que faz com que o Lula possa cair, segundo o senador, antes que complete um ano de governo. E tá aqui, olha, conforme prometi, tá aqui as informações. Ele atacou a quem na última semana? Esta semana, aliás, atacou de maneira ferrenha o aliado aí histórico, Michel Temer, vice da Dilma nos 2 governos.
e aliado agora na última eleição também, o MDB dele acabou apoiando o Lula. E ele não se cansa de atacar o Michel Temer, que já perdeu a paciência e partiu para o contra-ataque. Disse Michel Temer, respondendo aos ataques de Lula: eu sei lidar com bandido. Responde Temer às provocações de Lula. O MDBista ainda afirma que se houve golpe, a nomeação de Moraes é ilegítima, comprando briga com aquele que foi o seu maior aliado na última eleição, que, na minha opinião, foi o Alexandre de Moraes. Olha como ele está atacando a tudo e a todos. Quem ataca demais é porque está extremamente fragilizado e tenta se sustentar querendo derrubar os outros antes da sua própria queda. E outra matéria traz um detalhe curioso acerca desse episódio envolvendo o Michel Temer, que, queira você ou não, é uma figura política extremamente importante e relevante, apesar de não ter nenhum cargo público, mas exerce uma influência enorme dentro do partido e dentro de muitos políticos, de muitas lideranças poderosas que têm poder de tomar decisão. Temer se revolta com narrativa de Lula sobre golpe e ameaça jogar tudo no ventilador. O que será que ele sabe de verdades acerca do Lula, acerca do PT, que até hoje ele não contou para a sociedade brasileira? Segundo a jornalista Dora Kramer, o ex-presidente Michel Temer está tiririca com a afirmação de Lula de que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado. A fala do petista ocorreu durante encontro com o presidente da Argentina nos primeiros 3 dias de compromisso, com a liderança daquele evento que teve lá, etc, etc, etc. Ele está tiririca. Olha só aqui. Segundo ela, aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu passar aqui. Segundo a jornalista, o Michel Temer pode revelar aquilo que o Lula gostaria que ficasse escondido debaixo de 7 capas. E se isso for revelado, imagine só o que virá à tona. Imagine só. E ele ameaça, olha, eu fui secretário de segurança e sei lidar com bandido, disse o Michel Temer. Beleza, o episódio com Michel Temer, atacando o Temer, o MDB, atacando o Centrão, atacando o próprio Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal como um todo, é mais um elemento que corrobora a fala do senador de que o Flávio Dino, de que o Lula, eles estão na corda bamba. E vem mais este episódio. Quem está percebendo isso não sou só eu. Publicitário aponta fraquezas de Lula e mostra que a queda será inevitável. Veja só. Para o publicitário Luiz Galeasso, do canal Oi Luiz, a troca de farpas do Lula com seus até aliados agora prova que Lula já não é mais o mesmo. Não é a mesma figura. Parece que está perdido. Enlouqueceu, ficou doido. Abre aspas. Lula já não é mais o Lula de antes. Dá muita mancada. O pessoal toma cuidado para controlar o que ele fala. A gente viu o resultado nos debates, saiu cada pérola. Ele está muito descuidado. Já não é aquele animal político, apontou o publicitário durante live no canal Paradoxo BR. Vale a pena você escutar, porque isso aqui é a opinião de alguém que sabe muito bem como, de certa forma, manipular a opinião das pessoas. É alguém que sabe vender um determinado produto para ter uma boa aceitação. E, na visão dele, o comportamento do Lula gera, na verdade, uma aversão com o público, com a sociedade como um todo, e, sobretudo, com os aliados próximos. Pois é. Estes elementos, somados àquilo que a gente percebe no dia a dia, só mostra que
A estratégia tem que ser você, nós que somos de direita, que estamos na oposição hoje, nos mantermos unidos, serenos, racionais, ancorados na verdade, continuarmos a repercutir, a mostrar as pataquadas, os erros, as besteiras e até crimes que esse desgoverno está cometendo. É isso que vai fazer com que esse indivíduo mergulhe rumo à sua própria destruição. Não precisa fazer nenhuma coisa de maneira alterada. Mantenha a paciência, vamos manter o foco, continuar com a verdade, que é só questão de tempo para você ver o Lulelê desmoronando, dando adeus, até porque a gente sabe, tem alguém que está contando os dias para sentar na cadeira da presidência e usar aquela caneta. Tem alguém que está assim, ó, sonhando, nem está dormindo. Você sabe exatamente de quem eu estou falando. Vamos dar tempo ao tempo. Diz um provérbio que sorri melhor quem sorri por último. Quem sorri por último, sorri melhor. Quanto mais elevado você está, maior, mais drástica é a sua queda. Então, vamos aguardar. Ok, agora mudando um pouquinho de assunto, gente. Nós temos o presidente Bolsonaro. O que está acontecendo com o presidente Bolsonaro? Todo mundo quer saber. Será se Bolsonaro está fora do jogo? Será se Bolsonaro vai retornar ao poder, ao governo? O que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos? Eu quero trazer aqui também um panorama, uma visão acerca disso. Olha só, primeira coisa. Segundo esse jornalista aqui, temendo Moraes, Bolsonaro altera visto para ficar mais tempo nos Estados Unidos. Quero perguntar, será se isso aqui procede? Será se o presidente Bolsonaro está com medo de Alexandre de Moraes determinar a sua prisão? Certamente, acredito eu, que o presidente sabe que essa possibilidade existe, dadas as condições que nós estamos vivendo, em que pode-se tudo no Brasil. Pode-se tudo. Então, se alguém pode tudo, pode inclusive mandar prender, mesmo que não existam provas, mesmo que não existam ali nem existam elementos que corroborem tal decisão. Se alguém quer, se alguém pode, ele pode. Mas o presidente Jair Bolsonaro, eu lembro muitas vezes que ele disse, olha, jurei dar a vida pela minha pátria, dar a vida pela pátria. Então, o presidente não iria se acovardar nesse momento. O que é perder a liberdade, entre aspas, de maneira injusta, diante de você perder a vida pela pátria? O presidente sabe exatamente dos riscos que ele assumiu quando ele resolveu peitar todo esse sistema. Então, não acredito que ele esteja acovardado. Isso aqui é muito mais uma narrativa da esquerda. Claro que o presidente tem que usar de todas as estratégias para tentar sobreviver nesse pântano que é a política, que é o judiciário brasileiro. Aí faz sentido. Talvez a extensão dessa temporada do presidente nos Estados Unidos seja estratégica. Claro, aí faz sentido. Todavia, esta matéria aqui já traz um outro viés com o qual me parece que eu concordo que até que faz sentido. Olha só o que diz essa matéria aqui do portal O Bastidor. Diz o seguinte: inelegível dá menos trabalho. Parece que já é um consenso no Supremo Tribunal Federal que é melhor deixar o presidente Bolsonaro inelegível do que aventar a sua prisão. Muito obrigado, Alípio Pascoal, cooperando conosco aqui através da nossa chave de Pix. Muitíssimo obrigado. Se você quiser cooperar conosco também, tá aqui, olha. Deixa eu colocar bem aqui, olha só. Aqui embaixo. Se gosta do nosso trabalho, fique à vontade. Então, veja só.
A matéria está trazendo essas informações interessantes. Diz assim: está se consolidando no Supremo Tribunal Federal a opção pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro como punição pelos estragos, aqui eu coloco entre aspas, à democracia nos últimos 4 anos. Principalmente o 8 de janeiro. Como se o presidente já fosse culpado. Preste atenção, que eles partem da premissa de que o Bolsonaro já é culpado, já foi condenado. Para você ver o quanto nossos magnânimos ministros são justos. O processo nem foi a julgamento, talvez nem foi distribuído para eles ainda, mas eles já dão como certa a condenação do presidente Bolsonaro. Isso é justiça? Mas essa é outra história. Fontes com bom trânsito entre os ministros afirmam que essa é uma saída mais factível que a prisão do ex-presidente. A cobrança por uma punição aumentou depois das suspeitas levantadas sobre Bolsonaro usar o cartão corporativo para rachadinhas, uma forma de rudimentar de desvio de dinheiro público. Narrativa, nada foi comprovado. Primeiro foi a minuta, né? Descobriram a minuta, agora pronto. Achamos a prova que era necessária para prender o Bolsonaro. Agora já caiu por terra e parece que já não se sustenta tanto a narrativa da minuta. Agora cria uma narrativa da rachadinha. Daqui a pouco vai cair por terra de novo também. Aparecido Francisco, muito obrigado, fazendo cooperação conosco aqui também através da nossa chave de Pix. Obrigadíssimo. Há um entendimento no STF entre ministros caciques da política e muitos caciques da política e do judiciário em Brasília que a prisão de Bolsonaro serviria apenas para torná-lo um mártir. A inelegibilidade afastaria Bolsonaro da política e tiraria parte de sua força. Será? Será? A comparação com Lula, que foi eleito após sair da cadeia, é citada como um exemplo do que poderia acontecer a Bolsonaro. A tarefa de tornar Bolsonaro inelegível é do Tribunal Superior Eleitoral. O STF só examinaria eventuais recursos. Bolsonaro que não espere simpatia do TSE, olha só. Então se julga aqui não é pelas provas, pelos elementos que constam ali nos autos, se julga pela questão da simpatia, se vai ou se não vai com a cara do sujeito, né? O presidente da Corte, Alexandre de Moraes, tem apoio da maioria de seus pares, assim como no Supremo. Então parece que eles já dão por certo. Não é questão de analisar os autos, né? É tomar como pressuposição que o indivíduo ele é responsável por determinados crimes e você vai lá, pega o processo só para assinar embaixo. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui dessa matéria. Agora, gente, preste só atenção. Bolsonaro pode ficar inelegível? Pode, porque a gente não vive numa condição normal no Brasil hoje. Agora é o seguinte, o Bolsonaro ainda está jovem. Se ele ficar inelegível por 8 anos, depois dos 8 anos ele ainda pode retornar e se tornar presidente da República. Ou talvez durante esses 8 anos, ou menos, pode acontecer uma reviravolta. Veja que nós estamos vendo o senador fazer um depoimento apontando diversos indícios de irregularidades cometidas pelo atual governo que podem ensejar na queda do ministro da Justiça e também no impeachment do atual mandatário. Na política, as coisas mudam como muda o tempo nesse período que nós estamos vivendo de chuva. O tempo está quente, daqui a pouco, em questão de minutos, o tempo fecha. As coisas mudam. Então, é esperar para ver o que vai acontecer. Agora, gente, uma coisa que me deixou bastante indignado é uma informação que acaba de sair. Saiu agora no início da noite. O ministro Alexandre de Moraes sai em nova ofensiva contra os direitistas conservadores, parlamentares recém-eleitos. Exatamente, nova ofensiva do Alexandre de Moraes. Veja o que ele fez desta vez. Moraes encaminha a PGR pedido para barrar posse de deputados recém-eleitos. Solicitação
lista 11 congressistas e pede inquérito para apurar a responsabilidade penal dos políticos pelos atos do 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal enviou nesta quinta-feira para análise da PGR um requerimento para suspender a diplomação e impedir a posse de 11 deputados federais. A solicitação realizada por advogados, sabe de quem? Do grupo Prerrogativas, um grupo de advogados que foi montado na época da Lava Jato exclusivamente para defender o Lula. Também pede ao STF a instauração de inquérito policial para apuração da responsabilidade penal de congressistas do PP, do PL, do PRTB, no que foi referido como atos criminosos praticados no dia 8 de janeiro. Eu não coloquei aqui a relação dos deputados, dos parlamentares que estão arrolados nesta ação, mas são 11 deputados, dentre eles o André Fernandes, dentre eles está o deputado federal Nicolas Ferreira, que é tão somente o deputado que recebeu a maior votação da última eleição. Aí vem este grupo de advogados que são patrocinados pela esquerda, impetram esta ação, pedindo que eles sejam impedidos de receberem posse no próximo dia 1º, e a pessoa que é responsável por fazer o julgamento, em vez de dizer, não, essa peça aqui é esdrúxula, essa peça aqui é um atentado à democracia. Afinal de contas, 11 parlamentares que foram eleitos com milhões de votos pelo Brasil. Não representam a si mesmos, são representantes de grupos importantes de dentro da sociedade, porque querem que eles sejam silenciados, porque não querem que esses grupos tenham voz no espaço democrático da política brasileira. Então, a pessoa que é responsável por fazer essa análise, em vez de dizer, não, isso aqui é uma atitude antidemocrática, vocês estão atentando contra o resultado das últimas eleições, poderia aplicar uma multa milionária, tal como fez ao pedido que foi protocolado pelo PL. Mas não, o que faz? Nessa situação é conivente, porque você vai impedir que 11 bolsonaristas emperrem, atrapalhem o desgoverno do atual mandatário. Então vale a pena. Encaminha para a PGR. Vamos dar prosseguimento. Vamos ver se tem como a gente ajeitar por aqui para deixar esses 11 deputados fora de seus mandatos. Me diga, a democracia brasileira está ou não está sob ataque? Está ou não sob risco? Claro que está. E se estão emplacando tamanha perseguição, é porque sabem que esses deputados são extremamente produtivos e podem representar uma resistência implacável, sem precedentes na história, contra esse desgoverno que aí está. Vamos torcer para que a Procuradoria-Geral da República haja dentro das 4 linhas e que, de fato, se preserve o desejo, a vontade da população que escolheu estes representantes para estarem na Câmara dos Deputados falando em seu nome. Triste, lamentável, mas é isso que nós estamos vivendo hoje. O que você acha de tudo isso que nós trouxemos aqui hoje? Eu gostaria que você deixasse os seus comentários aqui embaixo. Continuasse curtindo o nosso canal. Divulgue. Nós estamos tentando sobreviver no meio a isso. É perigoso nós trazermos aqui a verdade, mas a gente não tem como esconder. Então, se você puder nos ajudar, como é que você nos ajuda? Curtindo, compartilhando, divulgando, se inscrevendo. Você pode se tornar membro aqui embaixo também. E temos aqui a nossa chave de Pix. Se você tiver condições, se identificar com o nosso trabalho, acha que o nosso trabalho vale a pena, se puder, faça conforme o desejo do seu coração.
Agora são 22h46. Agradeço a todos que estiveram conosco. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana e vamos torcer, pedir a Deus para que o nosso Brasil não vá de uma vez por todas para o ralo. Tchau, tchau.